Manhã de sexta-feira, hoje dia 19 de junho de 2026. Nós os saudamos com a paz do Senhor. Amém. Desejamos a todos um abençoado dia. Ainda na madrugada, quando você estiver ouvindo a mensagem, ou durante o dia, ou na noite, ou no dia seguinte, não importa. Esperamos que a palavra do Senhor, viva e poderosa, fale contigo mais uma vez. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, pastor Fernando Koenig e a nossa irmã Esther Koenig. Sejam muito bem-vindos a mais um momento da palavra e juntos vamos desfrutar daquilo que o Senhor reservou para cada um de nós neste dia. Agradecemos a Deus pela vida de todos que nos ouvem sempre. Todos os dias estamos por aí e esperamos fazer isto por muito tempo. Enquanto o Senhor nos der força e graça, estaremos juntos aqui neste mundo e depois na glória. Agradecemos os que são inscritos, damos boas-vindas aos que estão chegando agora, fazendo suas inscrições, seus comentários e também compartilhando com os demais. Sempre que você, meu irmão, minha irmã, compartilha as mensagens, compartilha como você recebe daqui. Aqui nós não pedimos nada, absolutamente nada em troca, a não ser as orações dos irmãos em nosso favor. E também o vosso amor e a compreensão e a paciência de nos ouvir por tantos anos já. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. A Esther hoje foi tirar os pontos que estavam na cirurgia que ela fez no dente, que ela extraiu do dente do siso, e está bem, e nós estamos muito contentes por isso, não é? Vamos à palavra de Deus, irmãos. Vamos pedir que o Senhor venha esclarecer sempre, através dessa, como sempre digo, da singeleza, da palavra simples do Evangelho de Cristo. Como Judas escreveu sua pequena carta, e ele disse que é a comum salvação, que todos podem entender. Temos um professor que sempre está conosco. Na mensagem de ontem, nós falamos sobre a necessidade que nós temos de examinar a nós mesmos, olhar para dentro de nós, para ver como é que está a nossa vida. Porque às vezes nós queremos ajudar outros, mas esquecemos de nós. Esquecemos de olhar para a nossa própria vida, como é que estamos, não é? E tentamos ajudar outros e, no fim, todos perdem. Eu e você também. Não recebe e eu fico no mesmo estado de sempre, não é? Então precisamos examinar a nós mesmos para ver como é que nós estamos. E temos algumas recomendações bíblicas acerca do assunto. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, versículo 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Aí tem uma ressalva aqui que é bom prestar atenção. Se não é que já estais reprovado. Aqui está uma recomendação do apóstolo Paulo, que nós precisamos realmente examinar a nós mesmos, não é? Para ver se ainda
permanecemos na fé. É impossível. Quem conhece o homem mais do que o próprio homem? Claro que Deus está acima de tudo e Ele sabe tudo, mas cada um de nós conhece a si próprio, sabe se está bem com Deus ou não. Ele tem uma consciência que sempre está ali. E eu peço sempre ao meu querido Deus que me dê uma sã consciência, para que eu não seja reprovado e exortado por Ele, não é? Duramente. E Paulo diz mais: provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Cristo está em vós? Será que nós não vamos saber que Jesus está em nós? Que a presença dele não é real na nossa vida? Não sentimos a comunhão com ele? Falamos tanto no nome dele todos os dias, todos os momentos, no nosso orar. Se nós orar sem a companhia do Espírito Santo, que é o próprio Jesus na nossa vida, o Jesus disse: deixarei convosco o meu Espírito. E ele vai estar presente sempre na nossa vida. É impossível, irmãos, quando nós vamos orar que não estamos sentindo a presença do Senhor, ou nós não estamos sabendo ou prestando atenção naquilo que estamos fazendo, ou nós estamos em falta com o Senhor. Precisamos pedir misericórdia. E o Senhor, aqui Paulo escreveu para a igreja em Corinto. Ele não estava escrevendo para ímpios, mas para pessoas conhecedoras da palavra. E já no final da segunda carta, ele poderia ter escrito a primeira carta e parar por ali, mas escreveu a segunda também. E quando ele chega já no último capítulo da segunda carta, ele faz este pedido. Então, amados irmãos, e o Senhor sempre está pedindo. Ele fala aqui: se não é que já estais reprovado. Eu creio, irmãos, que esse reprovar aqui não significa que aquela criatura, eu ou outro, tem cometido um pecado para a morte, mas reprovado, que como um aluno na escola que foi reprovado num ano, foi reprovado numa tarefa, reprovou, porque se o Espírito Santo está falando comigo ainda, ou com você, é porque ele ainda está interagindo, ainda ele está querendo te convencer, talvez pela segunda, pela terceira vez, você descuidou, eu descuido, caio no caminho, mas ele está ali falando: você está sendo reprovado. Levanta e começa tudo outra vez. Faça tudo outra vez. O Senhor é um Deus de oportunidades, irmãos, e sempre Ele vai nos dando essas oportunidades, né, Esther? Verdade. Em 2 João, no capítulo 8, nos diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão, receber tudo. Isso se nós olhar sempre por nós mesmos. Irmãos, como nós devemos olhar para nós mesmos? Não querer só olhar para os outros, condenar os outros, não. Temos que olhar para nós, e para que nós venhamos no final da jornada receber o inteiro galardão, o preciosíssimo galardão que quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse: agora a coroa da justiça me espera, eu vou receber o meu galardão, e não só a mim, mas a todos o quanto amam a vinda do nosso Senhor Jesus. Por isso que temos que cuidar de nós mesmos também. E Paulo tinha essa certeza, irmãos, porque ele tinha algo guardado no coração dele, lutando Verdade.
Ele combateu o bom combate, acabando a carreira, mas guardou a fé. Ele sempre examinava ele mesmo, sempre olhava para ele mesmo. Aqui, depois desse versículo que eu acabei de ler para os irmãos, em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, o 6 diz assim, Paulo falou assim, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Nós não somos reprovados. Então, irmão, nós temos que ter essa certeza, essa graça. E ele diz também, no versículo que já li, examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. A fé é tudo. Se nós tiver fé, essa santíssima fé, dom de Deus, que foi dada aos santos uma única vez, mas ela pode ser acrescida. Você pode fazer, nós podemos fazer, como fizeram os discípulos pediram, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Nós precisamos de mais fé, Senhor. Quando nós, num culto de Santa Ceia, lemos sempre a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, sempre lemos esta escritura, como às vezes passa a ser até costume, quando não deveria de ser. Essa escritura aqui deve fazer parte da nossa vida em todos os dias, não só nos cultos de ceia. Da Santa Ceia, quando a igreja do Senhor se reúne para rememorar como um memorial que está ali diante dele, para lembrar da morte e o sofrimento de Cristo, ou o sofrimento e a morte de Cristo Jesus. E nós não observamos os outros dias, deixamos assim. Convém nós reler e ler todos os dias essa escritura de 2 aos Coríntios, ou 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 28, diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Os ingredientes da ceia, pão e cálice. Então, no versículo de número 29 diz, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso, olha só, irmãos, o resultado da falta de examinar a nós mesmos. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Que tristeza, irmãos. Por falta de um autoexame na nossa vida. Examinar a nós mesmos. Senhor, como é que eu estou? Muitas pessoas acham que um culto, uma cerimônia de ceia é um ritual. Né? Eu vou lá e tomo a ceia e pronto. Só vou nesse dia, nos outros dias eu esqueço. Não, irmão, é todos os dias. Santa Ceia é um ato de louvor público, que você come, bebe, os outros vêm e vão dizer, ele está em comunhão com o Senhor, porque ele está participando do corpo e do sangue de Cristo. E os outros dias? Pela fé, nós precisamos participar todos os dias do corpo e do sangue de Cristo, manifestando ao mundo e dizendo para nós mesmos, provando para nós mesmos que nós estamos em comunhão plena com Ele. Por isso, meus amados irmãos, a Bíblia não é um mistério difícil de ser entendido, a doutrina da salvação, porque é para todo, eu acabei de falar que é comum, é simples, palavras simples. No entanto, o difícil é você perseverar nesses princípios, você ser zeloso por isso aqui, porque é num coração limpo, numa alma realmente sedenta pela palavra, pela vida eterna, pelo pão da vida que é Jesus,
pelo sangue que Ele derramou por nós na cruz do Calvário, que continua nos purificando de todo o pecado. Por isso, amados irmãos, nós temos que examinar a nós mesmos. Como é que estamos? Qual tem sido o nosso procedimento perante o Senhor? Olha só o resultado de quem não se examina e faz assim, é um religioso, simplesmente um religioso. Entrou nesse legalismo e assim ele vai, o Deus dele é o ventre, ou o Deus dele é a própria denominação onde ele vive, e assim ele vai vivendo. E ele diz, por causa disso, há muitos entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Fracos e doentes espirituais, dormindo espiritualmente. Essa frieza que está se generalizando em toda a terra, porque as pessoas já não se examinam a si mesmo, não olham para dentro de si e vê como é que eu estou, como está a minha vida. Para encerrar mais um versículo aqui, porque se nós mesmos nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós examinássemos a nós mesmos, irmãos, nós seríamos pessoas quase perfeitas. Sempre examinando a nós mesmos, cuidando em tudo, lutando para não macular as nossas vestes espirituais. E mais um versículo, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Já imaginou, irmãos? Você anda no caminho, de repente vai ser condenado com o próprio mundo. E você teve a oportunidade de estar fora dos princípios da doutrina desse mundo, participando da doutrina do Espírito Santo, e de repente perde tudo o que ganhou. Cuidamos, irmãos, para não perder aquilo que já ganhamos, como a Esther leu. Lute por isso, querido e eterno Pai. Sim, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Mais uma vez, Pai Santo, nós te agradecemos pela oportunidade. Sim, por essa noite, Senhor, fria, gravando para enviar para os irmãos nessa sexta-feira, dia 19. Pai querido, que cada um seja tocado por esta palavra, Pai, pelo poder do teu nome, e que cada um de nós, Senhor, não só eles que estão ouvindo, mas nós também, olhar para nós mesmos, Senhor, fazer esse exame profundo na nossa vida, junto com o Espírito Santo. Querido Senhor, dá-nos força e graça e temor à tua palavra cada dia mais. Em nome de Jesus, teu Filho amado, eu estou te pedindo para sempre, Senhor. Amém e amém. Querendo Deus, amados irmãos, amanhã nós vamos voltar. A paz do Senhor a todos.